Leitura do livro da Angela Davis, Educação e Libertação, a perspectiva das mulheres negras. Milhões de pessoas negras, especialmente as mulheres, foram convencidas de que a emancipação era a vinda do Senhor, era a realização da profecia e da lenda, era a aurora de ouro após 1000 anos de grilhões. Era tudo de milagroso, perfeito e promissor. Havia alegria no Sul. É pouco provável que a população negra estivesse celebrando os princípios abstratos da liberdade ao saudar o advento da emancipação, quando aquele enorme lamento humano lançou-se ao vento e atirou suas lágrimas ao mar. Estavam livres. A população negra não estava dando vazão a um frenesi religioso. Essas pessoas sabiam exatamente do que queriam. O povo negro percebeu que os 40 acres e uma mula prometidos para a emancipação era um boato mal intencionado. Teriam que lutar pela terra, teriam que lutar pelo poder político e, depois de séculos de privação educacional, reivindicariam com ardor o direito de satisfazer seu profundo desejo de aprender. Por isso, assim como as suas irmãs e irmãos em todo o Sul, a população negra, recentemente liberta de Mênfis, se reuniu e decidiu que a educação era a sua maior prioridade. O anseio por conhecimento sempre existiu. Já em 1787, a população negra do estado de Massachusetts apresentou uma petição pelo direito de frequentar uma escola livre em Boston. Depois que o requerimento foi negado, Prince Hall, que liderou essa iniciativa, abriu uma escola em sua própria casa. Talvez a demonstração mais impressionante dessa demanda antiga por educação tenha sido o trabalho de uma ex-escrava nascida na África em 1793, Lucy Terry Prince. Corajosamente requisitou uma reunião com o conselho do recém-criado Colégio Williams para homens, que se recusou a admitir seu filho. Lamentavelmente, os preconceitos racistas eram tão fortes que a lógica e a eloquência de Lucy Prince não foram suficientes para persuadir o conselho dessa escola de Williamstown. Ainda assim, ela defendeu com agressividade o desejo e o direito de seu povo por educação. E 2 anos mais tarde, Lucy Terry Prince advogou com sucesso diante da mais alta instância do país, uma reivindicação pela posse de terras e, de acordo com os registros disponíveis, continua sendo a primeira mulher a se dirigir à Suprema Corte dos Estados Unidos. Foi também em 1793 que uma ex-escrava, que havia comprado a própria liberdade, abriu uma escola na cidade de Nova York, conhecida como Escola Kate Ferguson, para pobres. Seus alunos, que ela buscava em abrigos, vinham tanto da população negra quanto da branca, de 28 e 20, respectivamente. 28 e 20 alunos, respectivamente, e possivelmente eram tanto meninos como meninas. 40 anos depois, a jovem professora branca Prudence Crandall defendeu, com firmeza, o direito das meninas negras de frequentar a escola em Canterbury, Connecticut. Crandall persistiu no ensino de alunas negras até ser levada para a prisão por se recusar a fechar sua escola. Margaret Douglas foi outra mulher branca encarcerada por manter uma instituição de ensino para crianças negras em Norfolk, na Virgínia. Os exemplos mais marcantes de sororidade que as mulheres brancas tinham em relação às mulheres negras estão associados à histórica luta do povo negro por educação. Como Prudence Crandall e Margaret Douglas, Myrtilla Miner literalmente arriscou a própria vida ao tentar transmitir conhecimento às jovens negras. Em 1851, quando iniciou seu projeto de instituir na capital federal, Washington, uma escola de formação de professoras negras, ela já havia dado aulas para crianças negras no Mississippi, estado onde educar pessoas negras era crime. E depois da morte de Myrtilla Miner, Frederick Douglass relatou sua própria incredulidade quando ela contara seus planos para ele. Na primeira vez em que se encontraram, ele questionou sua seriedade logo de início, mas então percebeu que o fogo do entusiasmo iluminava seus olhos e um verdadeiro espírito de mártir ardia em sua alma. Meus sentimentos eram uma mistura de alegria e tristeza. Eis mais uma iniciativa, pensei, ousada, perigosa, desesperada e impraticável, destinada a trazer apenas fracasso e sofrimento. Ainda assim, eu estava profundamente comovido e admirado com a proposta heróica daquela pessoa frágil e delicada que se postava, ou melhor, que andava de um lado para o outro na minha frente.
Douglas não demorou a reconhecer que nenhuma das advertências que tinha feito a ela, nem mesmo as histórias dos ataques sofridos por Prudence Crowdell e Margaret Douglas, poderia abalar sua determinação em fundar uma faculdade para pessoas negras. Para mim, a proposta era temerária, beirando a loucura. Na minha imaginação, eu via essa mulher frágil sendo perseguida pela justiça, insultada nas ruas, vítima de maldades dos proprietários de escravos e possivelmente espancada por gangues. Na opinião de Frederick Douglass, relativamente pessoas brancas, com exceção das ativistas anti-escravagistas, simpatizariam com a causa da Myrtilla Miner e a apoiariam contra gangues. Esse era um período de que ele argumentava em que a solidariedade com o povo negro estava em baixa. Além disso, o Distrito de Colômbia era a verdadeira fortaleza da escravidão, o lugar mais vigiado e protegido pelo poder escravagista, onde tendências humanitárias eram rapidamente detectadas e severamente combatidas. Em retrospecto, entretanto, Douglas confessou que não compreendera de fato quão profunda era a coragem individual daquela mulher branca. Apesar dos graves riscos, Myrtilla Miner inaugurou sua escola em outono de 1851 e em poucos meses o número de alunas matriculadas passou de 6 para 40. Ela deu aulas para as estudantes negras de modo apaixonado pelos 8 anos seguintes, simultaneamente arrecadando dinheiro e apelando aos congressistas que apoiassem seus esforços. Ela chegou inclusive a exercer papel de mãe para as meninas órfãs que levou para casa, a fim de que pudessem frequentar a escola. Enquanto Myrtilla Miner lutou para ensinar e suas alunas para aprender, todas elas enfrentaram despejos, tentativas de incêndio e outros crimes cometidos por gangues racistas armadas com pedras. Tinham o apoio das famílias das jovens estudantes e dos abolicionistas, como Harriet Beecher Stowe, e que lhes doou parte dos direitos autorais recebidos pelas vendas do livro A Cabana do Pai Tomás. Myrtilla Miner talvez fosse frágil, como Frederick Douglass observou, mas era definitivamente formidável e sempre foi capaz, durante as aulas, de identificar o olho daquele furacão racista. Uma manhã, entretanto, ela foi acordada abruptamente pelo cheiro de fumaça e pelas chamas. Em pouco tempo destruíram a sua casa, onde funcionava a escola. Embora a construção tenha sido arruinada, a inspiração que ela despertava perdurou, e um dia a escola Miner, de formação de professoras, passou a integrar o sistema educacional público do Distrito de Colômbia. Nunca passo em frente à escola normal Miner para meninos de cor, confessou Frederick Douglass em 1883. Sem um sentimento de autocensura por ter dito algo que possa ter inibido o entusiasmo, abalado a fé e enfraquecido a coragem da grande mulher que a fundou e cujo nome carrega. A sororidade entre as mulheres negras e brancas era de fato possível, e desde que erguida sobre uma base firme, como no caso dessa incrível mulher e suas amigas e alunas, poderia levar ao nascimento de realizações transformadoras. Myrtilla Miner manteve acesa a chama que outras antes dela, como as irmãs Grinke e Prudence Crowdell, deixaram como um poderoso legado. Não poderia ser mera coincidência histórica o fato de que tantas mulheres brancas que defenderam suas irmãs negras nas situações mais perigosas estivessem envolvidas na luta por educação. Elas devem ter percebido como as mulheres negras precisavam urgentemente adquirir conhecimento, uma lanterna para passos de seu povo e uma luz no caminho para a liberdade. As pessoas negras que recebiam instrução acadêmica inevitavelmente se associavam a conhecimento à batalha coletiva de seu povo pela liberdade. Ao fim do primeiro ano de funcionamento de uma escola para crianças negras em Cincinnati, estudantes a quem foi feita a pergunta: sobre o que você mais pensa? Eles deram as seguintes respostas: nós seremos bons meninos, e quando nós nos tornarmos homens, vamos livrar os pobres e escravos do cativeiro. Fiquei triste em ouvir que o barco da Tisquiwa afundou com 200 pobres escravos. Dói tanto em meu coração que eu poderia desmaiar em 1 minuto, 7 anos de idade. Estamos estudando para tentar arrebentar o jugo da escravidão e partir as correntes em pedaços para que a posse de escravos termine para sempre. 12 anos. Bendita seja a causa da abolição. Minha mãe, meu padrasto, minha irmã e eu
Nascemos na escravidão. O Senhor permitiu que as pessoas oprimidas fossem libertadas. Que venha logo a época feliz em que todas as nações conheçam o Senhor. Agradecemos a Ele por suas muitas bênçãos. 11 anos. Isto é para informar vocês de que tenho 2 primos escravos que têm direito à liberdade. Eles fizeram tudo o necessário, mas não os deixaram ir. Falam em vendê-los rio abaixo. Se fosse com vocês, o que vocês fariam? 10 anos. A última resposta que sobreviveu em registro é de uma aluna e um aluno de 16 anos dessa escola recém-aberta em Cincinnati. Trata-se de um exemplo fascinante do modo como estudantes atribuíam um sentido contemporâneo à história mundial, mais próximo de sua realidade, de seu desejo de liberdade. Vamos voltar ao passado e observar o modo como os bretões, os saxões e os germânicos viviam. Eles não tinham estudo e não conheciam as letras. Não parece, mas alguns deles foram nossos antepassados. Vejam o rei Alfred. Que grande homem foi! Por um tempo ele não sabia o abecedário, mas antes de morrer comandou exércitos e nações. Ele nunca desanimou, sempre olhou adiante e estudou com afinco. Acho que as pessoas de cores, se estudarem como o rei Alfred, elas logo poderão se livrar do mal da escravidão. Eu não consigo entender como os estadunidenses dizem que este é um país de liberdade com tanta escravidão existente. No que diz respeito à fé, que o povo negro depositava no conhecimento, essa criança de 16 anos disse tudo. Tal sede insaciável por conhecimento era tão poderosa entre escravas e escravos do Sul, como entre suas irmãs e irmãos livres do Norte. Desnecessário dizer que os limites impostos à alfabetização da população escrava nos estados escravagistas eram muito mais rígidos do que no Norte. Depois da rebelião de Nat Turner em 1831, a legislação que proibia o acesso da população escrava à educação recrudesceu em todo o Sul, e nas palavras de seus códigos que normatizavam a escravidão do país, ensinar escravos a ler e escrever tende a incutir a insatisfação em suas mentes e a produzir insurreição e rebelião. Com exceção de Maryland e Kentucky, todos os estados do Sul vetavam completamente a educação para a população escrava. Em todo o Sul, os proprietários de escravos recorriam ao tronco e ao açoite para conter o desejo irreprimível que escravas e escravos tinham de aprender. O povo negro queria ser educado. A pungência da luta escrava pelo aprendizado estava presente em todos os lugares. Frederica Bremer encontrou uma jovem que tentava desesperadamente ler a Bíblia. Oh, este livro! Ela gritava para a senhorita Bremer. Eu viro e reviro estas páginas e quero entender o que está escrito nelas. Tento, eu não seria tão feliz se soubesse ler. Mas eu não sei ainda. Suzy King Taylor foi enfermeira e professora do 1º Regimento Negro na Guerra Civil. Em sua autobiografia, ela descreve seus esforços persistentes como autodidata durante a escravidão. Crianças brancas, pessoas solidárias e sua avó a ajudaram a desenvolver as habilidades de ler e escrever. Tal qual a avó, muitas escravas se arriscavam ao transmitir às suas irmãs e irmãos as habilidades acadêmicas adquiridas de forma clandestina. Mesmo quando se viam obrigadas a dar aulas durante a madrugada, as mulheres que conseguiam obter algum conhecimento tentavam dividi-lo com seu povo. Esses eram alguns dos primeiros sinais, tanto no norte como no sul, de um fenômeno pós-emancipação que Dubois chamou de um frenesi por escolas. Outro historiador descreveu como as seguintes palavras a sede de aprendizado da população ex-escrava. Com a ânsia nascida dos séculos da privação, ex-escravos veneravam a visão e o som. Da palavra impressa. Homens idosos e mulheres, já à beira do túmulo, eram vistos na noite escura debruçados sobre as escrituras, à luz de tochas de pinho, soletrando com dificuldade as palavras sagradas. De acordo com outro historiador, um grande número de docentes relatou ter percebido um desejo muito mais aguçado de aprender entre as crianças negras do Sul no período da Reconstrução
do que entre as crianças brancas do Norte. Com a ajuda de suas aliadas brancas, as mulheres negras tiveram um papel indispensável na criação dessa nova fortaleza do aprendizado. A história de luta de mulheres por educação alcançou o auge quando as mulheres negras e brancas comandaram juntas, depois da Guerra Civil, a batalha contra o analfabetismo no Sul. A união e a solidariedade entre elas ratificaram e eternizaram uma das promessas mais férteis de nossa história. Esse foi o fim do capítulo 1.